continuando, Emmanuel nos diz assim: o delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. O administrador, consciente e amigo, que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. Olha que coisa linda. Eu já citei, vamos repisar. No pequenino livro que eu tinha, um livro de bolso, Ideal Espírita, nós vamos encontrar a mensagem chamada Salário da Abnegação, de João Modesto, não é? Esse espírito diz que o salário da abnegação é aquele que a pessoa goza e logra além do serviço prestado. Ele presta o serviço salariado e permanece além deste serviço obrigatório, fazendo as suas tarefas voluntárias com zelo, carinho e devoção. Este merece o salário da abnegação, que está pago àqueles que executam as tarefas além das suas obrigações, né? E continuando no Evangelho, a respeito do dever, Lázaro continua dizendo que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Aí ele nos refere: o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem às cumeadas do seu testemunho. Mas como precisar esse dever? Mas como calcular esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? Aí Lázaro conclui: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Olha que lógica e que raciocínio preciso. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do seu semelhante. Neste momento, começa o dever. Você está ameaçando o seu semelhante, você está criando uma situação conflitante com o seu semelhante. Aí então você tem que refletir, não é? Ou você está ameaçando o seu semelhante, ou a tranquilidade do vosso próximo. Onde termina? No limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Então, olha que interessante. O limite está no momento em que você vai afetar o seu semelhante e termina no momento em que você pode se sentir ameaçado. Esse percurso chama-se dever. Eu me preocupo com o meu semelhante, mas também me preocupo com aquilo que eu posso ser ameaçado. Então é uma questão de lógica, uma questão de bom senso.
não ameaço o meu semelhante, mas também não sou ameaçado. Deus criou todos os homens iguais, todos iguais, e criou também todos iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem, todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. Não existe. Entende? A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Então veja bem, Deus não quer que os seus filhos pratiquem, seus filhos instruídos pela experiência comum, não cometam o mal. Deus não quer isso, porque nós estamos conscientes do mal que nós podemos ocasionar. E Ele não aceita de forma alguma desculpa com a ignorância dos seus efeitos, porque nós sabemos o que pode acontecer. Então, não é viável nós que venhamos a fazer tal coisa e esta coisa provoque um malefício não somente ao meu semelhante, mas a mim também. A mim também, né? Emmanuel, na sua colocação, ele diz o seguinte: a ama devidamente paga por seu trabalho junto à criança que lhe recebe carinho. Hoje não existe mais esse termo, a ama, termo tão lindo, né? As cuidadoras, muito pesado, né? As empregadas, não, as cuidadoras, as irmãs que trabalham a nosso benefício, né? A ama devidamente paga por seu trabalho, junto à criança que lhe recebe carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento, mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla à glória do amor puro. A ama merece, entende? Mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla. A ama, ela faz o papel materno, mas ela não é a mãe. Olha a diferença. Ela faz o papel insubstituível materno, mas a ama é que adocica verdadeiramente a vida ao observarmos aquela docilidade, aquela excelsitude, aquele carinho. Vejam as mães hoje em dia recebendo seus filhos com problemas. Vou citar um caso que me deixou completamente compadecido. Um rapazinho, um moçoiro e uma moçoira se casaram, se uniram pelas forças do matrimônio, mas infelizmente a mocinha querida contraiu a varíola. Contraiu a varíola, que ocasiona
uma formação congênita na criança. Tratou, mas o que acontece? Em primeiro lugar, a criança nasce desprovida da visão total. A criança nasce com uma disfunção de deglutição. E para que a criança venha evoluir, crescer e desenvolver, precisa colocar uma bolsa no abdômen para ser alimentado por aquela bolsinha. Entende? Então, a criança nasceu, mas quando a gente olha a criança, eu me compadeci na hora, me compadeci da avó, né? Porque eu a vi, emagreceu, quase secou a coitadinha por causa do problema. E quem que não secaria? Quem que não emagreceria? Não é só um esquizofrênico. Entende? Então, veja bem, mas aquela criança é um espírito velho, que traz do passado as marcas, a história da sua vida. Toda a historiografia da sua vida veio junto. Então, essa doença, essa varíola que a mãe pegou, contraiu essa virose, ela tratou, mas não foi suficiente. A criança se afetou. Então, olha a história da vida. E o que acontece? A família fica totalmente vivendo em função dessa criança. A criança ficou 1 mês na UTI. Agora veio para casa. Então, gente, olha o trabalho. A ama é importante, mas o trabalho da mãe é demais.